A corrupção das cartas de Paulo, parte 2. Esse vídeo é um estudo, é uma continuação do vídeo passado, em que eu dei uma introdução a respeito do livro de Gálatas e eu trouxe esclarecimentos sobre diversas doutrinas que enganam as pessoas e induzem as pessoas a negar o próprio Cordeiro. E aqui nesse vídeo eu vou detalhar um pouco mais para você entender o perigo de você seguir por más interpretações do livro de Gálatas. E esse vídeo é para quem quer estudar, para quem quer aprender. Então é um vídeo um pouquinho mais longo, que eu montei vários quadros para explicar para você. Então, se você quer aprender, se você gosta de saber mais da palavra de Deus, então você é muito bem-vindo. Vamos aproveitar com o conteúdo, tá bom? Eu vou aumentar a tela. Vou colocar grandão aqui. Então, a corrupção das cartas de Paulo, segunda parte. A gente está tratando do livro de Gálatas, capítulos 3 e 4. Eu destaquei alguns trechos para a gente pensar a respeito, tá? Então, a ideia é esclarecer e destruir grandes mentiras que foram apregoadas por tantos anos em diversas doutrinas que a gente tem contato hoje. Eu aqui nesse vídeo eu vou contestar várias ideias que são muito fortes e que guiam a vida de milhares de pessoas. Mas isso é porque, assim, o meu compromisso de trazer isso aqui no YouTube, né, no meu canal, é para expor a verdade do Mashiach, de Jesus e da sua palavra, da lei, da Torá, tá bom? Esse é o meu compromisso. Eu não tenho um compromisso com nenhum grupo, com nenhuma denominação religiosa, nada. O meu compromisso é apenas com o Cordeiro e com a sua palavra. E eu vou começar trazendo duas coisas que são diferentes, porém complementares, que é o que a gente está vendo aqui, um rolo simbolizando a Torá, um manuscrito, né? E a gente vê a imagem do nosso Cordeiro aqui. A primeira coisa que a gente vai falar é a lei. A Torá, ela é a instrução de Yahuwá, de Deus, para a humanidade. Ela é santa, a lei não é maldita, a lei expõe os pecados e dá as direções para a gente caminhar igual o Cordeiro. A lei é, sim, tudo de bom, mas ela não tem o poder de salvar o ser humano. Então é importante a gente ter isso em mente, porque a lei, ela tem a aplicação dela, ela tem a importância dela, mas ela não salva. E sendo a lei sem impacto no quesito da salvação, a palavra nos ensina que o único caminho para chegar a Deus, para acessar o reino dos céus, é o testemunho de fé em Yeshua HaMashiach, em Jesus Cristo. O sangue dele é a única coisa que existe no universo que é capaz de redimir a alma humana, tá? Mas por que então que o Cordeiro e a Torá são complementares? Porque quando você se submete ao Cordeiro como um servo dele, você tem que se comportar como um bom servo, como um servo fiel e dedicado. Você não pode simplesmente continuar, aí eu vou usar uma expressão que todo mundo conhece, você não pode continuar rolando na sujeira dos porcos, tá? Você adquire responsabilidades no reino de Deus. E é seu trabalho servir ao seu Senhor a contento. Você não pode ser negligente com a maneira como você serve o seu Senhor. E saiba que o sangue do Cordeiro é a coisa mais preciosa que você tem que proteger nessa vida. E a sua conduta é que vai te indicar se você está guardando o sangue dele com respeito ou não. E foi exatamente isso que o apóstolo Paulo, Shaul, falou nos versos 16 e 21 do capítulo 2 de Gálatas. Eu vou falar do capítulo 3 mais adiante, mas eu tenho que voltar no capítulo 2 para falar desses versos. Eu estou usando, em todos os versos, menos em um que vai ser no livro de João, eu estou usando uma tradução que é da Peshita, que vem do aramaico, tá? Eu prefiro, tá? Aí já é uma escolha minha.
No verso 16 diz assim: porque sabemos que o Filho do Homem não se torna justo pelas obras da Torá, da lei, mas pela fé em Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Nós cremos que pela fé em Yeshua HaMashiach seremos justificados, e não pelas obras da lei, da Torá, porque pelas obras da Torá toda a carne não é justificada. E aí, no verso 21 diz: eu não rejeito a favor de Elohim, porque se pela Torá está a justificação, o Mashiach, Jesus, morreu por nada. A gente vê que é muito claro essa distinção que Paulo faz da importância da lei, mas que as obras não salvam. Só que é usando exatamente esse tipo de verso do livro de Gálatas que muitos pregadores se embasam para ensinar que Paulo estava negando a lei, ou então justificando que a lei não tinha validade. Não é nada disso. O Mashiach, Jesus e a Torá, a lei, são complementares. O Mashiach, vamos lá, quando ele te resgata, ele te tira da lama, tá bom? Todo mundo, no momento que aceitou Jesus, que fez a imersão, o batismo nas águas e tal, você estava no mundo, né? Então, todo mundo aqui, antes de reconhecer o Cordeiro, estava na lama, no esgoto, vivendo feliz, tranquilo, tipo, achando que a vida era perfeita daquele jeito. Aí, quando você se entrega ao Cordeiro, ele te lava, ele te entrega vestes de realeza, ele coloca uma coroa na sua cabeça, certo? Só que aí, ao invés de você passar a se comportar como um membro da realeza, deixa eu aumentar aqui a tela, ao invés de você se comportar como um membro da realeza, não, você está lá com aquele manto maravilhoso de rei, de rainha, com aquela coroa incrível, como está aí na imagem. Não, você enfia o pé na lama. Você enfia o pé na lama, se suja tudo de novo, porque afinal você acredita, te ensinaram, você escuta em todo lugar que a lei foi abolida. Então você pode fazer qualquer coisa. Você pode participar de tudo que é homenagem para demônio, você pode participar de tudo que é contrário à palavra, tá bom? Que não tem problema nenhum, certo? Na verdade, você tem que escolher o lado que você está. Qual é o Deus que você serve? Você pode... e aí, eu até escrevi também para falar da parte do cuidado do seu corpo. Você pode se alimentar com qualquer lixo que as pessoas falem que é comida. Que está tudo bem, certo? Só que, e aqui eu estou usando ironia, tá? Não sei, às vezes as pessoas não compreendem isso que eu estou falando, né? Por causa do tom que eu uso. Mas não está tudo bem. Eu até coloquei um texto aqui no finalzinho falando assim: acautela-te, pois não sabes a soma dos seus dias. Você não sabe até quando você vai estar aqui. Então você tem que ter a melhor conduta possível na vida, enquanto você ainda está aqui. Você sabe que todo dia que você acorda é uma nova chance que você está recebendo de Deus, do Criador, para você ser uma pessoa melhor, você ser um servo melhor, mas também significa que a sua carreira não está cumprida. Se você não foi recolhido ainda, é porque você não terminou de fazer o que você veio fazer aqui, o propósito que você recebeu para cumprir aqui. De acordo com a Torá, a lei, né? Nem todos os pecados são condenáveis à morte. Ou seja, alguns pecados eles só te deixam impuro, eles só te sujam, mas eles não te condenam. Você não perde a salvação. O problema é que quando você comete um pecado que é só de impureza, por exemplo, pecado de alimentação, tá? Eles são pecados de impureza, te deixam imundo, mas eles não são pecados de condenação da alma. Só que esses pecados de impureza, no caso da alimentação, eles fragilizam o seu templo e eles abrem portas para a possessão demoníaca. E daí para frente, para você cometer qualquer um dos outros pecados de morte,
adultério, assassinato e tal, é um pulo. E a gente sabe que o diabo está sempre rodeando a gente, só esperando você dar um deslize para ele te empurrar. Né? A palavra fala que ele fica rugindo ao derredor, uma coisa assim, né? E aí eu vou dar um exemplo para você dessas artimanhas do inimigo. Olha só que coisa. Toda vez que alguém fala assim, a lei foi abolida, na verdade, essa pessoa está negando Jesus Cristo. Isso é, assim, isso é muito sério. Você está negando Jesus Cristo. E o único caminho de salvação é o testemunho de Jesus. Então, quando alguém fala a lei foi abolida, você está negando o Cordeiro, porque ele é a lei encarnada. Ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra viva, ele é o pão vivo. E a palavra é a instrução. A instrução, no hebraico, se chama Torá, que foi traduzido como lei, é tudo a mesma coisa. Você está vendo? Aqui, e assim, olha a armadilha do inimigo. Ele te induz a negar o Cordeiro sem você saber, utilizando a boca de diversos pregadores por aí. Eu não tenho ligação com nenhuma igreja, com nenhuma doutrina, com nenhuma denominação religiosa, porque se eu tivesse qualquer relação com qualquer grupo, eu não teria liberdade de falar o que eu estou falando. Porque aí iam falar que ela é pecadora, ela está indo contra as diretrizes da nossa corporação e tudo mais. Dane-se, eu sigo a palavra, eu sirvo ao meu mestre, ao único rei dos reis. Eu sigo o Cordeiro de Elohim. Acabou, só isso. E aí, por causa disso, eu tenho a liberdade de falar essas coisas, tá? Só que nesse tipo de armadilha, o inimigo de nossas almas, o diabo, o Satã, ele vai arrebanhando multidões para negar Deus, para negar o Criador, tá bom? Olha só, capítulo 3, verso 13 de Gálatas. Mas o Mashiach, Cristo, né, nos comprou da maldição da Torá, da lei, tornando-se amaldiçoado em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Essa parte que fala no finalzinho do verso é uma citação do livro de Isaías. Existem, sim, condenações para quando você viola os mandamentos. A essas violações a gente dá o nome de pecado, porque pecado é toda violação de mandamento. Essa era a utilidade, por exemplo, dos sacrifícios de animais, tá? Mas quando quando Jesus Cristo, ele nasce do ventre de uma mulher, ele veio, primeiro, ele nasceu do ventre de uma mulher, então ele já nasceu sob a Torá, ele já nasceu dentro dos mandamentos, porque todo mundo que nasce do ventre de uma mulher, você já está sob os mandamentos da natureza, da criação do corpo humano, entendeu? Do nascimento, tudo isso aí é instrução, tá? E ele veio do ventre de uma mulher, para quê? Para cumprir os mandamentos de ser humano e sacerdote. E aí, então, ele poderia se oferecer como uma oferta de expiação, exatamente na intenção de nos limpar. Porque a lei, a Torá, ela institui que para você cobrir os pecados, a expiação, né, para você cobrir os pecados, tem que ter o sacrifício de sangue, né? Sangue de animais. Só que o Criador ele não aceita sacrifício de seres humanos. Só que o Mashiach, ele não era um ser humano normal, né? Ele era a manifestação de Yahweh na terra, de Deus na terra. Tá bom. E o sangue, ele é uma moeda muito valiosa no mundo espiritual. Deixa eu até aumentar aqui para olhar para você. O sangue é uma moeda muito valiosa no mundo espiritual. E a palavra fala que no sangue há a vida.
E o pecado, qual é o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Então, para você pagar a conta da morte do pecado, você precisa da vida do sangue. E é por isso que ocorriam sacrifícios de animais inocentes, para pagar o preço do pecado de morte. E as pessoas, e assim, o povo de Israel não fosse atribulado pelos demônios e não carregasse maldições sobre si e tal, e o povo prosperasse, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Aqui, próximo quadro, eu trago Gálatas capítulo 4, verso 4. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Elohim enviou seu filho, que, nascido de uma mulher, estava debaixo da Torá, que é o que eu falei agora, para que pudesse comprar os que estão debaixo da Torá e que recebêssemos o tesouro de filhos. Então, quem é que está debaixo da lei? Eu vou variando lei, Torá, para você fixar na mente, mas quem é que está debaixo da lei? Estão debaixo da lei todos os seres humanos, eu e você. Por quê? Porque o sacrifício de Jesus, do Machia, ele também foi feito por mim e por você. Ele veio para cumprir um mandamento de maneira universal, certo? Para todos os seres humanos. Mas aí, vamos lá, lembra de uma coisa. O que é que Jesus, ele falava para as pessoas que ele curava? A gente tem um episódio aqui, esse é o único verso que eu não trouxe com a versão da Peshitta, que eu peguei na versão NVI, tá? Que fala assim, da mulher adúltera, né? Ela disse, quando ele pergunta, onde estão os teus condenadores? Eles não tem ninguém aqui e tal. Aí ela responde, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Olha a condição aqui, não peques mais. Ou seja, você sim tem responsabilidade. Não adianta você pegar o sangue derramado na cruz, tudo que ele sofreu, e viver levianamente, tá? Qual é o próximo que eu trago aqui? Gálatas 3,19. Por que então a Torá foi acrescentada por causa da transgressão, a fim de que viesse a semente para quem a promessa foi efetuada? E a lei, a Torá, foi dada por meio de anjos e pela mão de um mediador. A lei, a Torá, ela foi dada para proteger a semente. Que semente? A genealogia que traria Jesus. Porque se não fosse a lei, as instruções, o povo teria se corrompido de uma tal maneira que não teria uma descendência limpa para trazer o Cordeiro de Deus. Os pecados, eles já estavam num nível terrível naquele tempo. Aqui em Gálatas 3:23 diz: porém, antes que viesse a fé, a Torá estava nos guardando, mantendo-nos cativos para a fé que seria revelada. Por conseguinte, a Torá é um instrutor em direção ao Machia, para que nós, pela fé, nos tornássemos justos. Então, o que a gente tem aqui? Que a Torá nos guarda, nos guia. Deixa eu até aumentar aqui meu rosto. A Torá nos guarda, a lei, né? Nos guarda, nos guia e nos instrui. Então, assim, você quer saber como servir a Deus, a Yahuwá, apropriadamente? É simples. Você tem que seguir o manual de vida dele. Pronto. E é isso que eu faço já há algum tempo, na verdade, há alguns anos. Eu mostro para as pessoas como elas enxergam a Torá. É isso. Eu não sou uma rabina, eu não sou uma pastora. Não, eu mostro para a pessoa como ela enxerga a Torá. Essa visão limpa e simples das Escrituras, para você entender o que é a Bíblia, o que é essa Torá, o que é essa lei, o que são esses mandamentos. É tudo que dá para cumprir ou não? Eu já te adianto, não dá, ninguém consegue cumprir.
O único que consegue cumprir tudo é aquele que é perfeito, que é o Cordeiro, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, que está vivo e vai voltar. Só Ele consegue. O que cabe a nós? Nos cabe fazer o melhor. E a primeira coisa que você tem que fazer é, primeiro, parar de negar a Torá, parar de negar a lei, porque você está negando o Cordeiro. E segundo, começa por se abster das idolatrias, observar as comemorações, as festas, são lindas e todas elas apontam para o Cordeiro. São lindas, são maravilhosas. São pequenas atitudes que, quando você conhece, você fala assim, nossa, são simples. Você começar a enxergar a Bíblia de uma maneira diferente, realmente começar a se relacionar com a palavra. Isso muda tudo. Se você quiser conhecer meu trabalho, eu vou deixar o link na descrição do meu portal, que é o Caminho do Discípulo, e lá eu tenho diversos cursos, áreas de treinamento, que eu ensino várias coisas. Eu tenho uma investigação da Bíblia, que a gente vê erros de tradução, estudos complementares das Escrituras, é uma área muito legal. Tem uma outra área que a gente só denuncia algumas terapias ocultas, umas coisas assim que estão entrando na nossa cultura e são armadilhas e as pessoas não sabem. E eu tenho também uma área exclusiva para a mulher cristã, né, para ela enfrentar os desafios dela. E eu tenho a minha mentoria de introdução, de apresentação da Torá para as pessoas, da lei para as pessoas. É muito mais simples do que você pode imaginar, muito mais leve do que você pode imaginar. Você não requer você só tem, na verdade, que se converter ao Cordeiro, mais nada. É só Ele, entendeu? Deixa eu ver aqui, eu vou até aumentar para você ver o caminho do discípulo. Eu agradeço demais que você ficou até aqui assistindo esse vídeo. Espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que a minha comunicação tenha sido simples e acessível para você. Eu faço votos que você tenha um excelente dia, uma excelente semana e até o próximo vídeo com mais um estudo. Um grande beijo, shalom!